Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos estudar a Bíblia? Hoje, o tema da nossa lição é o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Ative as notificações e vamos compartilhar esse estudo que é muito interessante. João teve a visão do trono de Deus, mas o capítulo 4 ele é basicamente dividido em 4 partes. Primeiro bloco, nós temos a divindade, representado pela aquele que se senta no trono, pelos 7 tochas acesas, e aquele que conduz João até esse cenário. O segundo bloco, nós temos ali os 24 anciões, que vamos saber pela palavra de Deus quem são. Temos os 4 seres viventes, que são os guardiões da presença do grande Pai, e nós temos também as hostes celestiais, que são miríades e miríades. Agora sim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Percebe que João tinha tido já a visão do que aconteceria durante a igreja de Deus, ou durante os períodos das 7 igrejas, que inclusive já fizemos um estudo sobre as 7 igrejas, está aí no nosso canal, você pode assistir. E agora o vidente da ilha de Pátimo recebe um convite para subir até a sala do trono. Meus amigos, João estava preso ali. João estava numa colônia penal por causa da palavra de Deus. Mas João recebeu um convite de subir até o céu e ver o trono de Deus. É interessante que essa imagem do trono de Deus foi mostrada para o profeta e ele não teve como descrever como era Deus, como era o Pai. Mas ele começa a pegar símbolos, pedras preciosíssimas para poder identificar ou para poder expressar aquilo que ele viu no céu. Ele viu, na verdade, um trono. E alguém sentado ao trono, ele começa a falar dos aspectos dessa pessoa, desse ser. A Bíblia diz que ele estava diante do eterno, diante do grande Deus, diante do Pai. E é interessante que aquele que estava sentado no trono, a qual João viu, ele não pôde descrever em detalhes como era a imagem de Deus. Mas ele sabia que alguém estava no trono. Por mais que ele estivesse preso, por mais que ele estivesse passando necessidade em uma ilha rochosa, com as piores pessoas do mundo, a qual existia no tempo dele, ele tinha certeza que alguém estava no comando de tudo. Meus amigos, nós estamos no caos. O mundo passa por um vírus que tem destruído muitas pessoas. Mais de 200 pessoas já morreram. E isso é muito triste. Mas saiba de uma coisa, João viu um ser que estava sentado no trono, cujo seu aspecto ele não pôde decifrar. E saiba de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Há um Deus que governa, há um Deus que está no comando, há um Deus que sabe o início e o final dessa história. Ele sabe de todas as coisas. Basta você confiar. João teve essa confiança. E a palavra do Senhor diz que João foi conduzido à sala do trono. A sala do trono, dentro da tipologia do santuário, era o lugar onde a arca ficava. A arca ficava no segundo compartimento do santuário, chamado Santíssimo. João agora foi conduzido do lugar santo, que foi a visão que ele teve das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e agora ele entra diante da presença do Pai. Amigos, o texto diz que Isaías também teve a visão do Pai, a visão do trono de Deus, do templo de Deus. E ele também viu criaturas, a qual ele intitula como serafins de 4 asas, que clamavam, cantavam, exaltavam ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz também que Daniel viu aquele que se assenta no trono. Daniel disse que era um ancião de cabelos brancos, de vestes brancas. Ele diz que os seus vestidos, suas vestes eram como o seu cabelo, aliás, era como a pura lã. Seu trono era como chamas de fogo. A Bíblia diz também que os detalhes da visão que João diz do trono
É interessante, é o mesmo detalhe que Ezequiel fala quando viu também o trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, diz que aquele que se assentava no trono tinha aspecto de homem. Mas a mesma característica que Ezequiel viu, um arco-íris sobre o trono, também João viu no versículo 2 e no versículo 3. Um arco-íris. E esse arco-íris aparece pela primeira vez lá em Gênesis, que era o símbolo da promessa de Deus que o mundo não seria destruído com água. Amigos, outras pessoas também tiveram a visão do trono de Deus, além de Ezequiel, além de Isaías. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 8, também viu a glória de Deus, também viu o trono de Deus. A Bíblia também relata que o próprio Estevão, o diácono, quando estava ali na beira da morte, ele viu os céus abertos e o trono de Deus. E Paulo também fala que ele foi levado até o terceiro céu e viu o trono de Deus. O trono de Deus é símbolo do governo de Deus. E é interessante que todos esses homens tiveram o privilégio de ver a Deus. Amigos, a Bíblia diz também que ali se apresenta o Espírito Santo de Deus, simbolicamente representado por 7 tochas de fogo. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz que o governo de Deus está baseado, está plantado, está alicerçado em cima de 2 fundamentos, a justiça e a misericórdia. A Bíblia também fala que os 24 anciões, que eram um grupo de pessoas que adoravam a Deus, no capítulo 5 eles lançam as suas coroas e dão glória a Deus. Então nós encontramos até aqui nessa leitura o trono de Deus, nós encontramos as características do trono de Deus, encontramos também o Espírito de Deus e agora os 24 anciões. Quem são esses 24 anciões? Meus amigos, esses 24 anciões são um grupo de pessoas que ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles foram levados como troféus diante de Deus. Meu amigo, lá no céu temos um grupo de 24 pessoas que trabalham como sacerdotes diante do grande trono de Deus, diante daquele que se assenta no trono. E se nós temos pessoas no céu, e se essas pessoas foram levadas pela morte de Cristo, é porque Jesus venceu a morte na cruz. Jesus pagou o pecado na cruz. E através de Jesus, esses 24 anciãos é prova de que o céu também é para os homens. Meus amigos, esses 24 anciões também representam as 12 tribos de Israel, também representam os 12 apóstolos. Também esses 24 anciões é um múltiplos de 12, representa 144 mil. Esses 24 anciões aparecem 12 vezes durante todo o livro do Apocalipse. E as características deles, sentados no trono, vestidos de branco, coroa na cabeça, são características não de anjos, mas de homens que, pela graça de Deus, puderam estar diante da presença do Pai. Deus tem promessas para você, meu amigo. Deus tem promessas para você que crê em Cristo e o recebe como Salvador, porque estes foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, nós temos vitória. A Bíblia também fala que esses 4 anciões receberam as promessas da palavra de Deus. Se assentou no trono para reinar. Agora, a Bíblia também fala de 4 seres viventes. O próximo texto diz: adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esse mar de vidro aí aparece também lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 9, e aparece também lá em Apocalipse 15, 2, que é um grande mar de vidro semelhante ao fogo. É interessante que entre o altar de holocausto e o santuário havia a pia da purificação, representando aí um tapete para conduzir ao santuário. Amigos, o que me chama a atenção, na realidade o que chamou a atenção para João foi aquele que se assenta no trono. Mas esses 4 seres viventes aqui são figuras simbólicas para representar algo muito interessante. E a palavra do Senhor diz que o primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro
tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Olha o detalhe. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você começa a ver e a analisar que a tribo de Israel era dividida em 4 grandes grupos. E esses 4 grandes grupos ficavam ao redor do santuário. A visão que João teve desses 4 seres viventes, Ezequiel também teve. Só que João diz que eles tinham 6 asas. Já Ezequiel diz que eles tinham 4 asas. Então podemos dizer que esses 4 seres viventes eram os 4 querubins, que representava os guardiões do trono de Deus. E no santuário, no lugar santíssimo, na tampa que cobria a arca, havia 2 querubins de ouro, em forma de reverência, se ajoelhados com a cabeça coberta pelas asas. Entre esses querubins aparecia a glória de Deus, a presença do Senhor. Mas quando eu estava falando sobre Israel e sobre o antigo tabernáculo, entre o antigo tabernáculo ficava as tribos de Israel. E essas tribos tinham 4 bandeiras, que ficavam estrategicamente bem armadas. E essas 4 bandeiras tinham o simbolismo da águia, do boi, do leão e de um homem. Isso é uma forma de expressar que Deus ali por meio do santuário estava representando que lá no céu havia 4 seres viventes que tinham essa simbologia. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, tem algo muito interessante. Mateus apresenta Jesus como rei, porque ele trata da genealogia de Jesus. E só os reis tinham esses ancestrais de reis. Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão é o rei da selva. Quando Jesus foi crucificado, Mateus narra que colocaram na cruz de Jesus esse título, esse é o rei dos judeus. Agora, já Marcos coloca Jesus como servo. Marcos não fala da genealogia de Jesus. E lá em Marcos, Cristo é apresentado como aquele que é o último, aquele que servia aos discípulos, que lavava os pés dos discípulos. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus falou para os discípulos: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo de todo. Ou seja, os 4 seres viventes têm 4 aspectos do caráter de Cristo como nosso Senhor e Salvador. A terceira figura era o rosto do homem. Lucas agora coloca Jesus como filho do homem. Jesus ele teve fome após 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus ele teve sono. Jesus teve cansaço. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E ele não veio para destruir as almas, mas ele veio para salvar. Jesus era homem porque ele tinha carne e osso, mas ele venceu Satanás no deserto como homem. E o 4º aspecto, para finalizar, é que Jesus colocado no livro de João, o profeta que teve essa visão no capítulo 4, como uma águia quando está voando na sua mais alta amplitude. João defende a divindade de Jesus. Jesus não é só homem, como Lucas diz, mas Jesus é também divino. Entende o aspecto dos 4 seres viventes? Esses 4 seres viventes, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o quarteto do rei, daquele que se assenta no trono. Amigos, infelizmente, um desses seres, no princípio da criação, se revoltou contra o trono de Deus. A Bíblia diz que ele tinha a função de querubim. Estou falando de Lúcifer. Lúcifer, ele caiu do céu como estrela. Ele caiu do seu comando. E não só isso, ele se revoltou contra Deus, contra o Pai. Ele se revoltou colocando questionamento na base do governo de Deus. Ele, com a sua cauda, arrastou uma terça parte dos anjos. Amados, a palavra do Senhor diz que Satanás tinha desejo de sentar naquele trono. Ora, o trono apenas Deus pode estar, o Pai, mas ele queria adoração,
ele queria não servir, mas ser servido. Enquanto o Filho do Homem desceu, ele queria subir. Isso é um contraste muito grande. Satanás ele se revoltou contra a lei de Deus, ele se revoltou contra o caráter de Deus, e ele começou a plantar no céu a semente da rebelião, e por isso ele foi expulso do céu. Veio para essa terra, atentou os nossos pais, levou os nossos pais ao pecado, nossos pais foram expulsos do Éden, e agora Satanás se tornou o príncipe desse mundo. Mas, meus amigos, Satanás está com os dias contados. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que Miguel o venceu. No capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos estudar melhor a vitória de Miguel contra o dragão. Satanás usurpou os nossos pais e conseguiu o domínio dessa terra. Satanás agora se coloca o seu trono nesse lugar. Por isso que há miséria, fome, doenças, epidemias e pandemias nesse planeta Terra. Satanás agora tenta fazer uma contrafação. Deus tem sua igreja, Satanás também tem sua igreja. Deus tem seu selo, Satanás tem a marca. Deus tem a trindade, Satanás também tem a besta, o dragão e o falso profeta. Deus tem Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. Satanás tem uma besta que recebe poder e autoridade dele, que morre e depois é curada. A Bíblia diz que Deus pede para adorar. Deus pede adoração devida, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Satanás impõe adoração à besta e à sua imagem e o seu número. Meus amigos, Satanás, ele se apresentou diante do concílio de Deus como o representante da terra, cargo que era para ter sido representado o próprio Adão. Meus amigos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que Satanás foi expulso do céu. E a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus, alegrai-vos, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado para fora da presença de Deus. Capítulo 12 de Apocalipse, Satanás foi vencido no céu por Miguel, Satanás foi vencido na terra por Jesus, e Satanás será vencido em sua vida se você fazer de Cristo o teu Salvador. Meu amigo, a palavra do Senhor conclui que quando esses anjos, esses seres viventes, dando glória a Deus, miríades e miríades de anjos cantaram o Senhor, os 24 anciões, e cantaram um hino lindíssimo que dizia: honra e glória, poder àquele que criou todas as coisas. Louvado seja o Senhor, aquele que se assenta no trono, pois foram criadas todas as coisas. Quero finalizar fazendo um apelo ao seu coração. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Satanás é um ser vencido. Ele não tem poder nem na minha vida e nem na sua. Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus precisa estar no controle da minha vida e da sua vida. Deus precisa conduzir os seus passos, os seus caminhos. Não quer você hoje entregar ao Senhor? Não quer você hoje receber um convite como João recebeu de subir ao céu quando Cristo voltar? Deus te chama. Nós temos agora alguém que nos representa diante do Pai. Não são os 24 anciões, não são os 4 seres viventes. Nós temos o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi digno de abrir os 7 selos, que é o nosso tema da nossa próxima aula. Vamos chegar confiante no trono da graça, vamos encontrar misericórdia e graça para socorro oportuno. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.